Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar fundo na didática. Isso aí. A gente pegou uns trechos de A Jornada da Didática, História, Evolução e Desafios, e a ideia é explorar como essa arte, essa ciência de ensinar, sabe? Como ela mudou ao longo do tempo. Uhum. Nossa missão aqui é pescar as ideias mais importantes dessa história toda, desde os pioneiros lá atrás até os dilemas de hoje em dia. Que não são poucos, né? Não mesmo. E é curioso, né, pensar que essa preocupação de como ensinar é super antiga, mas foi só lá pelo século XVII que a coisa começou a ficar mais organizada, digamos assim. Exato, ganhou corpo, né? Isso. Então, vamos lá, vamos desenrolar essa história. Começando com Jean Amos Comenius, lá no século XVII. Muita gente chama ele de pai da didática. É uma figura central, sem dúvida. E ele tinha um sonho, a Pansofia, que era tipo ensinar tudo a todos de todas as formas possíveis. Imagina propor educação para todo mundo naquela época. Era muito à frente do tempo. Nossa, demais! O foco dele era total no método, né? Ele achava que tinha que seguir a ordem da natureza, ir do mais simples para o mais complexo. Sim, e o fascinante em Comênios, que o texto A Jornada da Didática deixa bem claro, é como ele realmente, sistematizou o pensamento sobre o ensino. A didática magna dele não era só um livro, era um projeto mesmo, sabe? Um método universal, que ele queria baseado na observação, nos sentidos. Ah, entendi. Ele queria eficiência, acessibilidade, sem fazer distinção. Puxa, isso era muito revolucionário para o período. Mas aí fica a pergunta, né? Será que um método único serve para todo mundo? É uma tensão que continua até hoje. Boa pergunta mesmo. Aí, pulando para o século XVIII, chega o Jean-Jacques Rousseau. E, assim, meio que vira a mesa, né? Vira mesmo. Com o livro Emílio, o foco muda. Sai do método e vai para a criança. Aquela ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade corrompe. Isso. Isso levou ele a defender uma tal de educação negativa. O que era isso exatamente? Então, essa educação negativa de Rousseau não era negativa no sentido ruim, tá? Ah, tá. Era mais no sentido de proteger a criança do que ele via como influências ruins da sociedade e de um ensino muito direto, muito imposto. A ideia era deixar a natureza e a experiência guiarem mais, sabe? Valorizar a espontaneidade. É um contraste bem forte com Comênios. Entendi. Deixar fluir mais, né? Exato. E depois o Pestalozzi tentou botar isso mais na prática. Ele criou escolas que valorizavam o desenvolvimento completo, o famoso cabeça, coração e mão, e num ambiente mais afetivo, quase como uma casa. Ele destacava muito a importância do lado emocional para aprender. Faz todo sentido. Avançando para o século XX, a gente encontra o John Dewey. E aqui a coisa fica, para mim, muito interessante. A Dewey é fundamental. Ele traz o pragmatismo para a educação. Aquele lema famoso, aprender fazendo. A escola, para ele, não era só preparar para a vida lá fora, era a própria vida acontecendo ali, em miniatura. Perfeito. E Dewey é a chave para a gente entender a escola nova, né? Aquele movimento que colocou o aluno no centro de tudo. Sim. Ele via a escola como uma comunidade democrática. A fonte que a gente está usando, a Jornada da Didática, destaca isso. Para o Dewey, resolver problemas reais não era só para aprender matéria. Era para formar cidadão crítico, colaborativo, pronto para viver em democracia. O foco vai totalmente para o aprendiz e para a interação dele com o mundo. E essa linha do tempo dos pensadores ajuda a gente a entender as diferentes ondas, né? As abordagens didáticas. A tradicional, super focada no professor, na memorização. Aquela mais clássica, né? Isso. Depois a escola nova, que você falou, centrada no aluno, na descoberta. Aí veio a tecnicista, buscando uma eficiência quase de fábrica, sabe? Com método padrão, objetivo claro. Bem quadradinha às vezes. E a crítica, né? Muito inspirada no nosso Paulo Freire, que vê a educação como um ato político mesmo, de transformação. Não só passar conteúdo. Hoje parece que a gente vive uma mistura disso tudo, né? Precisamente. A didática hoje é essa síntese complexa. A gente tenta incorporar as metodologias ativas, que o aluno participa mais projeto, debate, essas coisas. Tenta usar a tecnologia de forma crítica e responder a desafios super atuais. Não tem uma receita única. É um campo buscando respostas o tempo todo. E que desafios, hein? O material que a gente leu aponta a velocidade da tecnologia, a dificuldade de lidar com salas de aula tão diversas, o excesso de informação e fake news.
né? E atenção cada vez maior com saúde mental, de aluno, de professor. Como é que a gente desenvolve pensamento crítico no meio disso tudo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O papel da didática hoje vai muito além de só transmitir conteúdo. É sobre desenvolver competências que são essenciais, tipo aprender a aprender, saber filtrar informação, colaborar. Entendi. As tendências que a gente vê, como personalizar o ensino para cada ritmo, usar a gamificação, que são elementos de jogo para engajar mais, né? E o ensino híbrido, misturando presencial e online. São tentativas de dar conta disso e, muitas vezes, buscando ajuda na neurociência para entender como o cérebro aprende melhor. Entendido. Então, para a gente amarrar essa jornada, a gente saiu da busca por um método universal, lá com Comênios. Isso. Passou a valorizar mais a natureza da criança com Rousseau, Pestalozzi, focou na ação, na democracia com Dewey, refletiu sobre as várias abordagens, incluindo a visão transformadora de Freire, e chegou nos desafios complexos de hoje, com tecnologia, sociedade, tudo junto. Exatamente. E conhecer essa história toda ajuda a gente a situar o que fazemos hoje na educação, sabe? E a pensar de forma crítica para onde a gente quer ir. Não tem fórmula mágica, é um processo contínuo de adaptar, de refletir sobre o melhor jeito de apoiar a aprendizagem de forma significativa e eficaz para cada contexto. Perfeito. Fica então, talvez uma provocação final para a gente pensar. Considerando toda essa trajetória da didática, essa evolução do método para o aprendiz e para os desafios de agora, como é que a gente pode equilibrar hoje a eficiência, as portas que a tecnologia abre, com a necessidade, que é super-humana, fundamental, de conexão, de afeto, de desenvolvimento integral nesse processo de aprender? É algo para a gente continuar matutando.